Bom dia! Sorria, sempre sorria. Vamos hoje analisar alguns fatos que aconteceram nos últimos 500 anos nas Américas. E a conclusão ficará a cargo de vocês. Eu dei um título a essa crônica chamada de Pobres Trópicos, baseado em alguma coisa que eu li algum tempo atrás. Então vamos começar a analisar os pobres trópicos. Me permitam que eu fiz um roteiro aqui, eu preciso dar uma olhada para ver se não esqueci nada, e vou seguindo, espero que seja de uma forma mais didática possível para vocês compreenderem esse tema vasto, extenso e complexo. Primeiro, tudo começa no século XVI, onde a Península Ibérica, Portugal e Espanha, fazem justamente a expansão marítima. Querem chegar ao Oriente, às especiarias. Chegam também aqui às Américas, Portugal e Espanha. Era uma época do metalismo, do mercantilismo, do acúmulo de ouro e prata. E aí surgem os primeiros bancos que nós conhecemos hoje. Nessa expansão marítima de Portugal e Espanha, que foram grandes potências econômicas e políticas da época, em 1500, a partir de 1500, chegam então, como eu disse, às Américas. Com a chegada do colonizador às Américas, espanhola e portuguesa, vai se introduzir as colônias de exploração. Cana-de-açúcar, ouro, prata, bem mais tarde café, exportando as riquezas naturais, minerais, com madeira também, para a Europa, abastecendo, enriquecendo a Europa. Isso a partir de 1500, quando Portugal e Espanha chegam aqui à América Latina. Então são colônias de exploração. A reboque disso vem justamente a escravidão, dor e sofrimento, que vai ser a semente justamente do racismo estrutural, que hoje se comenta e se discute muito sobre essa questão. Então, começa aí a nossa colonização. Depois, eu tenho a formação da população, uma miscigenação muito grande, negros, brancos e índios, cada um com a sua cultura, que vão fazer o grande caldeirão cultural que é a América Latina. Mais tarde, começa a chegar os imigrantes alemães, japoneses, italianos, franceses, etc., árabes, etc., e formam então a população da América Latina, cada um com as suas características próprias. Surgem as oligarquias rurais e surge uma aristocracia urbana, que dominam toda a política e economia da época. Bem mais tarde começa o processo de independência das Américas. Vamos citar apenas 3 nomes importantes. Primeiro, Simão Bolívar, o libertador das Américas. Venezuela, Equador, descendo Colômbia e descendo pela América Ocidental.
E na Argentina, General San Martín. E no Brasil, a mão portuguesa de Dom Pedro I, libertando o Brasil de Portugal, entre aspas. Só que sai Portugal e Espanha e entra a Inglaterra com seu poder político e econômico, torna-se no século XIX até 1945 um grande império. O sol nunca se põe no Império Inglês, fomenta guerras, como foi o caso aqui da Guerra do Paraguai, onde a Inglaterra indiretamente e diretamente financiou a guerra do Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, países na época com 0 analfabetos e que já tinham certo desenvolvimento econômico. Então, a Inglaterra vindo comprar as matérias-primas do Brasil e revendendo a nós o produto final. Isso já entra o que se chama de Revolução Industrial, primeira fase. Depois, nós temos o fim dos impérios aqui na América Latina. E aí cada um faz seu processo de independência. O Brasil tem um golpe de fazendeiros de café, imprensa, igreja e militares, e vão derrubar e expulsar Dom Pedro II para a Europa, para a França, em 1889. Dia 15 de novembro, o Brasil dorme, dia 14, monarquia, e acorda república. O povo não entende nada ao ler os jornais da época. Instala-se um período das oligarquias cafeeiras e leiteiras de São Paulo e Minas, com a República do Café com Leite. E, bem mais tarde, começa o voto das mulheres, o voto de cabresto, principalmente no Nordeste, onde votava morto, analfabeto, onde as pessoas votavam até 2 vezes. Nesse interim, já temos o poder militar instalado no Brasil desde o fim da Guerra do Paraguai. Os militares ajudaram a fazer a República, implantaram o tenentismo em 1924, implantaram a Revolução de 30 com Getúlio Vargas, militar e advogado, a Revolução de 32, 1932, constitucionalista em São Paulo, a intentona comunista em 1935, um plano falso, o plano COI, regidido, né, escrito na Rua do Acre, no Rio de Janeiro, plano COI, pelo general Mourão Filho, para colocar a culpa nos comunistas de querer pegar o poder aqui no Brasil e implantar uma república comunista. Depois o Estado Novo, uma ditadura de Getúlio Vargas, a redemocratização em 1945, nos anos 50, aliás, em 1945, entra o general Gaspar Dutra, acaba com o jogo do bicho, por exemplo. Depois, em 1950, volta Getúlio Vargas no braço do povo, eleito democraticamente, se suicida em 1964, e em 1960 o Brasil tem um período de democracia curta, com Jânio Quadros que renuncia, entra João Goulart, que queria implantar a reforma de base, uma reforma administrativa dos bancos, a reforma agrária. Era um homem fazendeiro riquíssimo, com terras no sul e até no Paraguai, na Argentina também. Retirado pelos militares do poder, entra então a ditadura militar, golpe militar, e durante 21 anos tivemos avanços e recuos, prós e contras. Houve sim um grande crescimento econômico, o milagre econômico de 1973, até 1973, depois vem as crises do petróleo,
houve construção de rodovias, hidrelétricas, pontes, etc. Mas também houve guerrilhas urbanas e rurais contra justamente o governo ditatorial que fechou o Congresso e se impôs no Brasil por 21 anos. Em 1965, volta o país à redemocratização e até hoje estamos numa democracia ainda em construção, com determinadas turbulências. E aí nós temos justamente também a questão dos velhos problemas que assolam a América Latina, que não foram ainda resolvidos. Primeiro, a questão da terra, dos sem terra. Temos hoje o agronegócio, que sustenta a economia de vários países da América Latina. Tecnologia, emprego, muitos recursos técnicos, dinheiro, lucro, grande produção, o agronegócio. Mas aos sem terra, aqueles que precisam de terra para trabalhar, que ainda há um número de contingente expressivo, e lutam pela reforma agrária desde 1960. Desculpa. Temos o racismo, muito discutido hoje, que começa lá atrás, a semente, preconceito, racismo, nós temos na América Latina. Principalmente há racismo no Brasil, um racismo ainda bastante, vamos dizer, silencioso, que há leis justas, leis que protegem justamente todas as pessoas, é isso? E o racismo tem que ser banido aqui do nosso país. Existe sim racismo no país, um racismo silencioso, um racismo onde as pessoas pensam de um jeito, mas agem de outro, mas são racistas. Antes de ser racista, tem que ser antirracismo, acabar com esse preconceito contra as minorias sexuais, contra todo tipo de preconceito existente aqui no Brasil. A fome, que foi amenizada num certo período, volta à fome do Brasil. Tivemos governos de centro-esquerda a partir dos anos 90, governo de esquerda por 13 anos. Hoje voltou a direita estava adormecida. Hoje voltou a ultradireita, num governo conservador, que ainda está em análise pelo sistema, pelos cientistas políticos, digo. Então o Brasil hoje tem a fome que campeia ainda do país. A educação ainda não foi uma educação de qualidade, não se investe em cultura, em educação de qualidade, em tecnologia, porque o século XXI é o século da tecnologia. Questão ecológica muito preocupante, com o desmatamento das nossas biodiversidades. É um outro problema que afeta a América Latina, principalmente no Brasil. A desindustrialização, nossa indústria hoje está totalmente dependente da Ásia, da China, do Pacífico, do Vietnã, da Indonésia, da Índia. O eixo econômico hoje do mundo é a Ásia, do Pacífico. E a China é a grande potência econômica do século XXI e também política. A pessoa gostando ou não do método político-econômico interno chinês. Então aqui falei de uma forma muito rápida sobre os principais fatos que aconteceram, para vocês entenderem que a América Latina ainda é um pobre trópico, digo, com muitos problemas sociais ainda a serem resolvidos. O desrespeito aos indígenas, racismo, a fome, a educação precária, a falta de tecnologia, a falta de investimento na educação, na cultura e problemas ambientais que vão refletir em todos nós, já estão refletindo e influenciando a todos nós e afetando a todos nós, direto ou indiretamente. Aqui é o Nitroso,
Muito obrigado e boa sorte.